É uma alegria poder novamente participar com o estudo da Palavra de Deus, e o texto que me coube estudar foi nessa meditação, foi de Marcos capítulo 7 e os versos 31 a 37. A minha tradução diz assim: De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efata, que quer dizer abra-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Essa história é interessante porque ela acontece num momento aonde Jesus é como se ele desse um espaço ali no seu ministério depois de ter tido um diálogo mais intenso com os judeus e os fariseus, e agora ele leva os seus discípulos para a região de Tiro, Sidom. Ali vai ocorrer um outro milagre com aquela senhora que estava suplicando por um milagre de Cristo. E é interessante que quando nós observamos esta caminhada, esse pequeno momento, essas pequenas férias que Jesus tem ali com os seus discípulos, o porquê Jesus faz isso? Jesus agora realiza este milagre com essa mulher e muitos outros, porque o texto diz que ele, ao voltar para a região da Galileia, ele faz um caminho incomum. Ele vai de Tiro para Sidom, ou seja, é como se ele estivesse, se fôssemos olhar na nossa geografia aqui no Brasil, ele está em Brasília, ele vai vir para São Paulo, e aí ele sobe para o Tocantins, Belém, vai lá para Fortaleza, Recife, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, para depois chegar em São Paulo. É uma viagem incomum. E nesse trajeto acontecem algumas coisas. Jesus está ensinando aos seus discípulos que a sua missão, que era a missão de salvar, envolvia salvar todos, não apenas judeus. E este milagre vai acontecer justamente do outro lado do Mar da Galileia, onde há um predomínio de gentios. Pessoas ali que também puderam presenciar desses grandes milagres de Jesus. Até um pouquinho mais para frente, nós vamos ter aqui a segunda multiplicação de pães, 4.000 pessoas sendo alimentadas. E a indicação no texto é que ele também faz este milagre ali do outro lado do mar da Galileia, do lado aonde predomina gentios, ou seja, não apenas o povo escolhido ia receber o pão do céu, mas também todos aqueles que aceitassem a Cristo iam receber o pão do céu. Jesus estava ali quebrando o preconceito dos judeus. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto está relacionado da maneira como Jesus faz o milagre. Olha, aqui o texto diz que este homem tinha um problema auditivo e ele tinha um problema de comunicação. Nós sabemos que uma pessoa que tem problemas auditivos, um surdo, dificilmente ele fala. Ele pode até conseguir desenvolver, mas fica uma linguagem quebrada, né? É mais difícil, ele não consegue saber quais são os fonemas
como pronunciar corretamente. Ele pode ter todo o seu sistema vocal perfeito, mas ele não tem como ouvir o som para reproduzir. E o que é interessante é que na comunicação isso se reflete. Jesus agora, ao trabalhar com este homem, ele faz algumas coisas importantes. Primeira coisa, Jesus leva o homem à parte. Sabe, Jesus procura se identificar com a pessoa. Ele não trata ali no meio de todo mundo, ele leva esse homem à parte, alguém que já, pela sua própria condição, era rejeitado, era motivo de zombaria, de preconceitos. Jesus não. Ele tira o homem à parte e agora tenta abrir uma comunicação com esse homem. Se nós olhamos o texto, diz que Jesus vai falar com ele, mas o homem não vai ouvir. Então, Jesus, em vez de falar, Jesus agora, vamos dizer assim, ele cria uns sinais de Libras daquela época. Ele agora vai mostrar para o homem o que é que ele vai fazer por ele. Jesus, então, toca os ouvidos do homem. É como se falasse assim, olha, eu vou abrir os seus ouvidos. Jesus toca a sua língua, saliva, e agora toca na língua daquele homem. É como dizendo para ele assim, eu sei qual o seu problema. Eu entendo, eu sei o que está acontecendo. Sabe, amigo? Talvez ninguém saiba o que está se passando na nossa vida e qual o nosso problema. Mas Jesus sabe. E além de saber, ele vem e se comunica pessoalmente conosco. E ele apresenta, se identifica e fala, eu conheço você. Eu sei do que você necessita. Só que Jesus faz mais. Ele agora, depois de abrir essa comunicação e dizer, eu conheço, eu sei o seu problema, ele agora se dirige para cima, como querendo dizer, isso é o que você tem que fazer. Deus conhece o seu problema e de Deus vem a solução. E aí ele fala, Efata. Aí ele vem e diz, abre-te. Jesus está levando aquele homem a ver que Deus pode fazer um milagre na sua vida se ele se tornar a Deus. Olha a dinâmica, Jesus se identifica, ele se comunica, ele conhece os problemas, ele dirige a mente do homem para os céus e depois dirige a mente daquela pessoa para a palavra. E a palavra de Cristo tem poder. E naquele momento, seguindo a palavra, os ouvidos são abertos e a língua é destravada e aquele homem começa a se comunicar perfeitamente. O interessante é que Jesus vem para ele e diz assim, olha, não conte nada para ninguém. Mas sabe, quando alguém tem um contato com Cristo e um milagre ocorre na sua vida, é impossível não falar. Para esse homem não tinha como não contar. Em qualquer lugar que ele chegasse, que as pessoas o conheciam, a sua própria presença, ele falando, ele entendendo, ele compreendendo. Talvez alguns zombavam dele porque sabiam que ele não ia escutar. E agora ele escuta e responde. E ali os homens agora são levados a reconhecer que esse homem se encontrou com Jesus. Sabe, os milagres de Jesus não só beneficiam aqueles que o recebem, mas beneficiam principalmente aqueles que vão encontrar com aqueles que foram curados por Jesus. Amigos, todos nós temos problemas e dificuldades nesse mundo, mas Deus conhece os nossos problemas de forma pessoal. E Ele quer que nós
Dirijamos a nossa atenção para o alto, para o céu. E creiamos na sua palavra. E aí o milagre que tanto necessitamos vai acontecer. E nós poderemos sair felizes, realizados e testemunhando que Deus operou na nossa vida e por isso somos diferentes. Estamos alegres, estamos nos preparando para estar com Ele eternamente. Que o seu dia hoje seja esse dia de experiência com esse Deus e você consiga receber de Deus e da sua palavra esse milagre e ser uma testemunha do amor de Deus para os outros.